textos mais clássicos da Bíblia Sagrada. Eu acredito que é um dos textos mais conhecidos pela igreja, aonde se é muito cantado, aonde se é muito também pregado, aonde se é muito mencionado, aonde vai se tratar sobre a missão de um homem, de um profeta chamado Ezequiel. Mas antes de nós entrarmos dentro do texto que nós lemos, é necessário que nós venhamos compreender alguns pontos importantes sobre o contexto do povo de Deus dentro deste tempo. O povo de Israel, no contexto em que Ezequiel estava vivendo, era um contexto onde o povo estava sendo cativo do rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor. Deus havia alertado o seu povo por inúmeras vezes. Deus havia exortado o seu povo para que o seu povo viesse se voltar com um verdadeiro arrependimento sincero diante dele. Porém, o povo ele vivia numa gangorra espiritual. Uma hora estava adorando a Deus verdadeiro, outra hora estavam diante de imagens, prostrando-se diante de ídolos, adorando a outros deuses, a não ser o nosso único Deus verdadeiro. Isso vai acender a ira do nosso Deus, e Deus, com grande misericórdia, Ele vai alertar o seu povo, Ele vai exortar o seu povo sobre um juízo que estava para vir. E esse juízo que estava para vir, para acontecer, era a invasão do povo babilônico em Israel. Deus exortou o seu povo, porém o seu povo vai ignorar a voz de Deus, adorando a outros deuses, se prostrando diante de outras imagens. Deus é amor e Ele avisou, porém Ele também é juiz, e com justiça Ele vai julgar o seu povo, permitindo que o rei de Babilônia viesse dominar a cidade, viesse levar o povo de Israel a ser escravo em Babilônia. E quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel de modo geral, nós podemos entender pelo menos 3 pontos principais e importantes. O primeiro ponto do livro de Ezequiel, nós vemos a queda do povo, nós vemos a decadência espiritual, nós podemos ver também a decadência moral do povo de Deus. Nós vemos como o povo de Deus caiu tanto espiritualmente. É o mesmo povo a qual nós vemos lá em Êxodo, que recebeu de Deus grandes livramentos, porém o povo parece ter memória curta e se esquece daquilo que Deus faz, se esquece daquilo que Deus tem feito e abandona a verdadeira fé. E em segundo lugar, diante do livro de Ezequiel, nós vemos a promessa de restauração de Deus para o seu povo. Nós vemos que Deus ele vem trazendo promessas de que vai restaurar o seu povo, que vem caindo espiritualmente. Em terceiro e último lugar, o último ponto que nós observamos dentro do livro de Ezequiel é que Deus ele faz a seguinte promessa de fazer o seu povo voltar para a terra de onde eles saíram. Deus faz a seguinte promessa: eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém, eu vou fazer vocês voltarem para a terra de onde vocês saíram, a terra natal, Jerusalém. E de que forma esses 3 pontos se encaixam na minha e na sua vida? Da seguinte forma: da mesma maneira que o povo estava vivendo uma queda espiritual, uma luta contra o pecado, assim nós também lutamos contra o pecado. Assim como Deus também veio com uma promessa de restauração para o seu povo, Deus dia após dia vem com uma palavra de restauração para comigo e com você. Aleluia. Da mesma forma que Ele também falou para o seu povo de Israel, dizendo: eu vou fazer vocês voltarem para onde vocês saíram, eu vou fazer vocês voltarem para a sua casa. Deus ele também nos deixou essa promessa lá em João 14, dizendo: quando eu voltar, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. Qual terra? A nova Jerusalém, que o nosso
preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o servem em verdadeiro espírito. Glória a Deus, aleluia. E entendido esses pontos sobre o livro de Ezequiel, onde nós vemos a queda espiritual do povo, Deus vem com uma promessa de restauração e com uma promessa de fazer eles voltarem. Nós entramos então no livro, no capítulo 37 de Ezequiel, que nós lemos. É um texto onde Deus vai levar o profeta em espírito para o vale. Deus não vai levar o profeta de forma literal ao vale. Deus, de uma forma espiritual, vai arrebatar o espírito do profeta e levar o profeta até o vale. E dentro desse contexto, desse texto, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a vida de um chamado e a sua missão. A vida de um chamado e a sua missão. Em primeiro lugar, o versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel ele vai dizer que a mão do Senhor veio sobre ele. E essa expressão, a mão do Senhor veio sobre ele, eu senti a mão do Senhor me tocando, eu senti a mão do Senhor me levando, eu senti a mão do Senhor me conduzindo para o vale. E isso é interessante, porque a primeira coisa que Ezequiel ele vai sentir no capítulo 37 não é o vale. A primeira coisa que Ezequiel ele vai sentir no capítulo 37 é a mão de Deus sobre ele. A primeira experiência de Ezequiel no capítulo 37 não é com o vale. A primeira experiência de Ezequiel no capítulo 37 é com a mão do Senhor. O primeiro contato de Ezequiel no capítulo 37 com a mão de Deus, porque ninguém está apto a fazer a obra de Deus sem antes ter contato com o Deus da obra. Ninguém estará apto a cumprir a missão de Deus se não tiver contato com o Deus que deu a missão. Aleluia. Porque infelizmente nós vivemos uma geração onde que muito se tem desprezado a experiência com Deus, apenas focado em fazer, apenas focado em cumprir a missão, se esquecendo de um contato pessoal com Deus da obra. E se nós queremos de fato cumprir aquilo que Deus nos entregou, é necessário valorizarmos as experiências com o nosso Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus ele vai aparecer para Abraão, dizendo: Abraão, ser perfeito na minha presença, porque eu vou cumprir aquilo que eu tenho falado, que através de você as famílias vão ser benditas, Abraão. Mas antes de eu cumprir, Abraão, aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida, eu te peço, ser perfeito na minha presença. Tenha contato com a minha presença. Aleluia. Capítulo 3, antes de Deus enviar Moisés para libertar o seu povo lá no Egito, Deus ele aparece na sarça para falar com Moisés, para ter um contato com Moisés, para Moisés ter uma experiência com Deus, porque Deus nunca vai enviar ninguém que não valoriza o contato com Ele. Deus nunca vai enviar ninguém para fazer a sua obra que não valorize a sua presença. Em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, ele não vai abrir a boca e dizer: envia-me, Senhor, sem antes ele abrir a boca e falar: eu sou pecador, Senhor, eu preciso ser transformado, Senhor. Porque o profeta ele entendia que antes de fazer a obra de Deus é necessário se ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O maior exemplo de todos é Jesus. Quando nós vamos em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, Jesus ele vai estar diante de uma multidão. O texto vai nos dizer que havia uma grande multidão que estava querendo ouvir Jesus pregar. Havia uma grande multidão que estava querendo ouvir as palavras de Jesus, ouvir Jesus ministrar uma palavra do céu. Porém, o texto nos diz que Jesus ele não vai pregar para a multidão.
O texto nos diz que Jesus ele vai se retirar para ir orar. Jesus ele vai se isolar dos seus discípulos. Jesus ele vai se isolar da multidão e vai ir orar. Eu acredito que um dos seus discípulos poderia chegar para Jesus, talvez Pedro, chegar a Jesus e dizer: Mestre, o que o Senhor está fazendo? Tem uma grande multidão querendo ouvir o Senhor. E o que o Senhor está indo fazer? Jesus iria dizer: eu estou indo orar, Pedro. Mas Pedro iria responder: mas Jesus, prega primeiro, fale com a multidão primeiro, depois o Senhor vai orar, depois o Senhor vai falar com Deus. Jesus iria responder para Pedro: não, Pedro, é totalmente ao contrário. Antes de eu falar com a multidão, eu preciso falar com o Pai. Antes de eu falar com os homens, eu preciso falar com Deus, porque quem vai estar diante dos homens, senão os que vêm de joelhos diante de Deus. E Deus está dizendo nessa noite, através da sua palavra: valorize a presença dEle, valorize o contato com Ele, porque você só está aqui hoje porque Ele te escolheu, porque Ele te levantou, porque Ele te encheu do Espírito. Se não fosse a graça dEle, nem aqui você estaria. Então valorize o contato com Ele, valorize a presença dEle, valorize o Espírito dEle que Ele enviou e nos encheu. E aqui nós estamos essa noite. Então, em primeiro lugar, sobre a vida do chamado, nós entendemos que é necessário nós valorizarmos as experiências com Deus. Nunca se esqueça das experiências com Deus, as experiências mínimas que você teve com Deus. Não deixe que as oportunidades venham subir pela cabeça, porque muitos no começo valorizam a presença de Deus, mas depois de um certo tempo troca o contato com Deus pelas técnicas, troca o contato com Deus por causa da fama, porque a fama chegou, porque os contatos chegaram e a presença de Deus é deixada de lado. Não se esqueça, lembra o primeiro dia quando você começou na caminhada, o primeiro dia que você foi pregado, o primeiro dia que você foi ministrado, dirigindo tudo. Você se humilhava lá no quarto dizendo: Senhor, me dá graça, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho insegurança. E Deus está dizendo: valorize esse contato, valorize essa presença, valoriza esse contato com Deus na obra. Aleluia. Em segundo lugar, o texto vai nos dizer que Deus vai levar então o profeta em espírito para o vale. E o versículo de número 2 diz que Deus vai fazer o profeta andar ao redor daquele vale. Deus vai colocar o profeta no meio daquele vale de uma forma espiritual. E ali o profeta Ezequiel, ele vai estar num cenário totalmente ruim, um cenário onde há ausência de vida. O profeta ele vai começar a olhar de um lado para o outro, e a única coisa que o profeta ele vai conseguir enxergar naquele vale são ossos sequíssimos. O profeta não vai ver ossos, ele vai ver ossos sequíssimos, ossos que já estavam se desfazendo. Ou seja, o que significava era que não havia sinal de vida. O profeta ele está no ambiente escuro, ausente de luz, ausente de vida. E quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, logo no início da chamada do profeta Ezequiel, Deus ele vai aparecer para Ezequiel de uma forma muito linda, aonde no capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel ele vai ter visões de Deus. Ezequiel ele vai ver roda dentro de roda. Ezequiel ele vai ver anjos que vão estar se movimentando, anjos que vão estar servindo no céu. E também, o mais lindo de tudo, é que Ezequiel, no capítulo 1 e capítulo 2, ele vai estar ouvindo a voz do Onipotente. E no capítulo 2, Deus ele vai aparecer para Ezequiel dizendo: levanta-te, porque eu quero falar com você. Levanta-te, Ezequiel, porque eu tenho uma obra na sua vida. Mas Ezequiel não consegue se levantar, porque a experiência que ele teve foi tão grande, foi tão gloriosa, foi tão linda, que ele cai com seu rosto no chão,
E a única coisa que Ezequiel consegue fazer diante da glória de Deus é se curvar, é estar com a sua face no pó. Então, o capítulo 2 diz, logo no versículo 1, que o Espírito de Deus vai tomar o profeta e vai levantar Ezequiel. Olha, que experiência gloriosa que o profeta Ezequiel ele vai ter logo no início do seu ministério. Olha, que experiência gloriosa que o profeta Ezequiel ele vai ter no início da sua chamada, no início do seu ministério. É algo lindo, é algo glorioso, que eu acredito que se eu perguntar aqui para os irmãos, pelo menos todos gostariam de ter. Quem de nós gostaria de ter essas experiências gloriosas que Ezequiel teve no capítulo 2? Porém, quando nós chegamos no capítulo 37, nós entendemos que a vida de um chamado, a vida daquele que se serve na obra de Deus, não se baseia apenas em experiências gloriosas, não se baseia apenas em boas experiências que irão te trazer alegrias, que irão te trazer prazer, porque o mesmo profeta que teve experiências gloriosas no capítulo 1 e capítulo 2, agora no capítulo 37, ele vai estar no meio de um vale. Agora no capítulo 37, ele vai estar num cenário totalmente diferente, aonde a presença de Deus não está, apenas a presença de morte, a ausência de vida no ambiente. Quando nós olhamos também para 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai estar contando sobre uma grande experiência que ele teve. Ele foi elevado ao céu, ao terceiro céu, e ele diz que ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, que ao homem não é permitido falar. Porém, o mesmo Paulo, que teve grandes experiências com Deus, no mesmo texto, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que foi posto nele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que vinha e o ex-profetiava. No mesmo texto que o apóstolo Paulo conta sobre uma gloriosa experiência que ele teve, ele diz que um espinho foi colocado nele por causa de sua grande experiência, aonde que ele estava sentindo as aflições do inferno. No mesmo texto, Paulo ele sente a presença de Deus lá no terceiro céu, mas aqui embaixo ele sente as aflições do inferno. O que é isso? É a vida do chamado. Jesus, todos nós gostamos de ler Mateus capítulo 17, aonde que Jesus ele vai se transfigurar diante de três mais íntimos discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João. Jesus ele vai chamar esses três homens mais íntimos do seu ministério para um particular, e ali Jesus ele vai se transfigurar diante deles, mostrar um pouco da sua glória para eles. Mas esse mesmo Jesus que mostra a sua glória para esses três homens é o mesmo Jesus lá de Getsemane. É o mesmo Jesus que vai chamar os mesmos três homens, Pedro, Tiago e João, mas agora Jesus não vai chamar eles para se transfigurar diante deles. Jesus agora não vai chamar eles para mostrar a sua glória. Jesus vai chamar esses três homens para ajudar ele em oração. E lá no Getsemane, Jesus ele não vai mostrar a sua glória, ele vai orar. Ele vai orar ao ponto de suar sangue, porque ele vai estar sentindo a aflição da cruz, ele vai estar sentindo o peso da sua chamada, ele vai estar sentindo o peso daquilo que ele foi chamado para fazer. E o que são essas referências que eu mostrei para os irmãos? É o equilíbrio de uma vida daquele que tem o chamado de Deus, é o equilíbrio daquele que foi escolhido por Deus, é o equilíbrio daquele que faz a missão de Deus. O que? Experiências boas virão, momentos gloriosos virão, momentos maravilhosos da parte de Deus virão, mas também há momentos de tristeza, há momentos de aflições, há momentos que nós vamos se sentir no vale, assim como Ezequiel. E o que nós vamos fazer nos momentos de aflições? O que nós vamos fazer em momentos que nós se sentir no vale, no momento de aflições? Desistir, abandonar a fé, entregar os pontos, abandonar a caminhada, entregar a missão? Não. Salmo 118, verso 5 diz: no meio da angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor
19: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Aleluia. Nos momentos bons Jesus está, nos momentos de bonança Deus está, no momento de experiências gloriosas Ele está, mas quando você se sente no vale, quando você estiver no vale, Ele também vai estar presente. Entenda algo da parte de Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, no meio do vale Ele está com você. O que não vale é desistir, o que não vale é entregar o ponto, porque você também não será diferente, porque com Jesus, Ele orou lá no Getsemane, suando sangue, e Deus enviou um anjo para confortar, e Deus está dizendo aqui nessa noite, se você se encontra no vale, no meio do seu ministério, Ele também está presente, porque a mão que te colocou no vale, também está com você no vale, o Deus que te colocou no vale, o Deus que permitiu o vale chegar, Ele também está presente no vale. Entenda algo da parte de Deus, e no meio do vale, Ele tem propósito, no meio do vale, através de você, Ele vai gerar vida, Ele vai produzir vida, aleluia. porque Deus colocou à toa nessa situação, você não está no meio desse vale à toa, no meio do vale Ele tem propósito, no meio do vale Ele tem uma direção da parte de Deus. Entenda, o vale Ele vai te usar para produzir vida, para aqueles que estão mortos. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo porque você está nessa situação, porque você está nesse emprego, porque você está no meio dessa família, porque você está nesse trabalho, porque você está nessa empresa, porque você está nessa faculdade, nessa escola, nessa sala. Você não está entendendo as opressões, você não está entendendo as perseguições, mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou usar você no meio dessas situações para produzir vida onde não tem vida, para gerar esperança, porque você tem o Espírito de Deus e você tem algo que os outros não têm, e Deus entregou a você a missão de produzir vida nesse vale. Então gere vida nesse vale, gere vida nessa situação que Deus te colocou. Aleluia. Não desista do seu chamado. Entenda algo da parte de Deus, que muitos dependem do seu chamado. Muitos dependem daquilo que Deus entregou para você fazer. Muitos dependem da vocação que Deus colocou na sua vida. E se você desistir, muitos também vão desistir. Se você parar, muitos vão parar, porque muitos estão dependendo daquilo que Deus entregou para fazer. E assim, nós olhamos para o texto capítulo 37, os ossos são muitos e o profeta apenas um, mas através desse um que está no vale, a vida vai ser produzida para vários. Então entenda, o seu chamado, vidas depende dele. Em terceiro lugar, nós vemos o poder da palavra de Deus no meio do vale. Deus ele vai falar com o profeta, fazer uma pergunta para o profeta: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão tornar a vida? E o profeta ele não vai conseguir achar uma resposta, e ele vai então retornar a pergunta para Deus, dizendo: Senhor Jeová, tu o sabes, só o Senhor sabe se pode ou não tornar a vida. Só o Senhor sabe se pode ou não esses ossos que estão sequíssimos poderem tornar a vida. Porque Ezequiel, ele vai olhar para o vale e diante da sua visão, diante de sua ótica humana, é impossível ter vida num ambiente desse. É impossível que esses ossos que estão sequíssimos, se desfazendo, produzir vida. Mas Deus, ele vai dizer para o profeta: para você pode ser impossível, ao olhar humano pode ser impossível que esses ossos sequíssimos podem tornar a vida, mas para Deus nada é impossível. E o nosso Deus ele vai dizer para o profeta: libere a palavra, profetiza sobre os ossos, porque os ossos eles vão ouvir. Versículo 4: e quando eles ouvirem, eles vão começar a se ajuntar. Quando eles ouvirem
quando eles ouvirem a palavra sendo profetizada, quando eles ouvirem a palavra sendo liberada, a carne vai voltar, o nervo vai nascer, a pele vai se estender e a vida será gerada novamente. Tudo isso através da palavra de Deus sendo liberada. Dos versículos 5 e 6, nós vemos que Deus ele vai trazer uma promessa dizendo: depois que a palavra ser liberada, a vida vai ser também gerada. E no versículo de número 7, nós vemos que o profeta ele vai então dar ouvido para aquilo que Deus está falando com ele. Nós vemos então a missão do profeta em meio ao vale. E qual é a missão de Ezequiel no meio ao vale? Produzir vida? Não. A missão de Ezequiel não é produzir vida, porque quem vai produzir vida é Deus. A missão de Ezequiel em meio ao vale é pregar. A missão de Ezequiel em meio ao vale é profetizar. Aleluia. É pregar a palavra de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus ela tem em si um grande poder. A palavra de Deus ela tem em si uma grande autoridade, aonde que o autor aos Hebreus, em Hebreus 4, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante, ela corta mais do que qualquer espada de 2 gumes, e ela entra na divisão da alma e do espírito, e ela é própria para discernir os pensamentos, os desejos do coração. Por quê? Porque a palavra de Deus ela alcança aonde palavras humanas não podem alcançar. A palavra de Deus, quando ela é liberada da forma que ela alcança regiões aonde que a nossa força não consegue alcançar. E quando a palavra de Deus, então, meus irmãos, é liberada ali no meio do vale, algo muito lindo começa a acontecer. O versículo número 7 diz que a palavra, quando foi liberada, o texto diz que houve um rebuliço. E quando houve um rebuliço, um mover no vale, os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Olha que lindo e interessante, igreja. Quando a palavra de Deus é liberada, cada osso volta ao seu osso. Quando a palavra de Deus é liberada, aquilo que estava fora do lugar volta para o seu devido lugar. Quando a palavra de Deus é liberada e exposta, tudo aquilo que está fora do lugar volta para o seu devido lugar. Essa pode ser a causa e o motivo, porque muitas coisas estão fora do lugar na minha e na sua vida, por causa da ausência da palavra. Porque a ausência da palavra de Deus na minha e na sua vida, a falta do alimento da palavra de Deus vai gerar separação, vai gerar confusão. A ausência da palavra de Deus, ela vai gerar isso, separamento. E o pior separamento é na nossa vida com Deus. Mas quando a palavra de Deus ela é liberada no meio ao vale, tudo aquilo que está fora do lugar volta para o seu lugar. Essa é uma das grandes razões, esse é um dos grandes motivos pela qual Satanás ele odeia a pregação da palavra. Esse é um dos grandes motivos pela qual o sistema mundano caído e corrupto odeia a palavra de Deus, e onde falsos pregadores, onde falsos ministros já não conseguem mais abrir a Bíblia e expor a verdade da palavra de Deus, e ficam apenas fazendo promessas enganosas, não conseguem expor a verdade. E o inimigo ele tem cegado a mente de muitos, porque ele não quer que a palavra seja pregada do jeito que ela é. O inimigo não quer que a palavra seja exposta do jeito que ela é. E por isso ele tem de várias formas tentado calar a palavra de Deus. E nós olhamos para a nossa atualidade, nós vemos aonde espíritos malignos têm influenciado grandes pessoas que estão na mídia para abrir a boca, ter a ousadia de dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra de Deus precisa passar por mudanças, que a palavra de Deus precisa ser calada, silenciada. Satanás, de várias formas, ele tem tentado prender a palavra de Deus, tem tentado calar a voz da igreja. É de um lado, é do outro que ele tenta, é com projetos de lei, é com grupos
mudar a palavra de Deus, mudar os recados de Deus. E por isso mesmo o próprio Jesus ele disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras elas não vão passar. Passa os séculos, passa a terra, passa o tempo. Aleluia. A palavra de Deus continua imutável, ela continua verdadeira. É a única que gera vida, é a única que coloca tudo aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Pode passar os tempos, pode ser as épocas, mas a palavra de Deus ela continua sendo verdadeira. E ela coloca tudo no seu devido lugar. Quando a palavra liberada, no versículo 7, tudo começa a voltar ao seu lugar. Os ossos começam a se ajuntar. Ossos que estavam se desfazendo tornam-se ossos rígidos e voltam para o seu lugar. Os nervos crescem, a carne se estende, a pele vem sobre aquele nervo de carne que foi regenerado. Porém, o profeta ele olha e vê que os ossos voltaram, a carne cresceu, o nervo se estendeu, a pele se estendeu, mas a obra estava incompleta. A obra não estava ainda concretizada. Por quê? Porque o profeta ele vai olhar para o vale e ele vai ver que se levantou um grande exército de povo, porém estava faltando o essencial, o que é o Espírito. E quando Ezequiel vê que estava faltando o Espírito, Deus ele vai dizer para ele: profetiza, profetiza para que o Espírito venha entrar. E quando o Espírito ele entra no vale, a vida então é gerada. Quando o Espírito ele entra no vale, aqueles corpos que estavam sem vida começam a ter vida. Isso aconteceu através da palavra de Deus sendo pregada. Tudo isso aconteceu através da palavra de Deus sendo liberada, porque a palavra de Deus ela gera vida. E em quarto e último lugar, Deus ele vem com uma promessa no versículo 11 muito linda, dizendo: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel capítulo 37 é uma simbologia do estado em que o povo de Deus, o povo de Israel se encontrava. Ezequiel 37 é uma simbologia do estado espiritual em que o povo se encontrava. Que situação que o povo se encontrava? Ausente de vida, ausente totalmente da vida de Deus. E como os ossos sequíssimos, o povo de Deus assim também estava. Mas Deus ele veio com a promessa no versículo 11 dizendo: eles estão dizendo que os ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha só qual eram os sentimentos, os pensamentos do povo de Deus. Nós estamos sem esperança, nós estamos mortos, nós estamos cortados, nós não temos mais chances diante de Deus. Este era o pensamento, este era o desejo, este era a expressão do povo de Deus. O que? Sem vida, sem expectativa de vida alguma. E por que o povo estava assim? Porque rejeitaram a palavra, rejeitaram a presença, rejeitaram as orientações e exortações de Deus. E agora o povo se encontrava sem vida, sem esperança. E o versículo 12, Deus ele diz: portanto, embora eles dizem que estão sem esperança, embora o povo diga que eles estão cortados, Ezequiel, diga para eles, profetiza para eles dizendo que eu vou abrir as vossas sepulturas e vou fazer vocês saírem das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu vos trarei a terra de Israel. Eu vou fazer vocês voltarem para
o profeta. Ele vai dizer: vossas sepulturas. Ele vai dizer que o povo de Israel entraram em uma sepultura. E Deus ele não vai dizer: eu vou tirar eles da sepultura. Deus ele não diz: eu vou tirar eles da sepultura. Deus ele é muito categórico em dizer: eu vou tirar vocês das vossas sepulturas. A sepultura que criou não foi Deus. A sepultura que eles entraram nem foi o próprio diabo que fez. A sepultura que eles entraram, o estado que eles se encontraram, foram eles mesmos que entraram. O estado de decadência espiritual que o povo de Deus se encontrava, não foi Deus, não foi Satanás, nem foi o mundo que colocou, foi eles mesmos que decidiram por suas próprias ações entrar na situação em que entraram. Mas Deus, com grande amor e misericórdia, Ele traz uma palavra de esperança, dizendo para o profeta: profetiza para eles que eu vou abrir a sepultura deles. Eles caíram, eles erraram, eles se afastaram, eles desprezaram a minha palavra, Deus, mas eu ainda com graça, eu ainda com misericórdia, eu vou entrar no cenário, eu vou abrir a sepultura, eu vou levantar o povo, eu vou restaurar o meu povo, porque o nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que levanta, o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia. Conforme o texto, conforme o pensamento do povo, para o povo não tinha mais esperança, para o povo não tinha mais jeito. O que o povo dizia é: agora acabou, agora nós vamos morrer, agora não vai ter mais jeito, fomos abandonados. Mas Deus entrou no vale para dizer: eu vou produzir vida, eu vou gerar vida. Eu não sei em que área da sua vida que você está dizendo que não tem mais jeito, que a morte chegou, que o diabo está decretando: vai morrer, vai acabar, não vai continuar na chamada, não vai continuar no ministério, o casamento vai acabar, a família vai destruir. Mas eu quero falar da parte de Deus aqui nessa noite. Deus ele vai entrar nesse vale, ele vai entrar nessa situação, e ele está dizendo: eu tenho vida, eu tenho solução para onde o diabo disse que é morte. Deus ele está dizendo: eu tenho vida, e vida é uma mudança. Eu vou restaurar, eu vou levantar, o inimigo vai cair, vai ser expulsado, porque a promessa de Deus é maior sobre a minha e sobre a sua vida. Não importa a sepulturas que o diabo preparou, não importa quantas sepulturas o diabo preparou, de todas Deus ele abre, de todas Deus ele vai gerar a vida. Para o povo não tinha mais esperança, para o povo não tinha mais jeito, mas Deus ele se apresenta para o povo como a esperança. Para o povo não tinha mais jeito, para o povo era o fim, mas Deus ele se apresenta como a esperança para o seu povo. Em Isaías capítulo 1 versículo 18 diz: vinde, é o próprio Deus falando: vinde pois e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a mancha que o pecado deixou na sua vida, o sangue de Jesus é o suficiente para limpar e deixar branco como a neve. Por que o nosso Deus faz isso? Porque o nosso Deus é o único que pode limpar e perdoar. Por causa de Isaías 53, verso 5, que diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através das feridas de Jesus, eu e você fomos sarados. Ele foi traído para que eu e você fôssemos justificados. Ele foi morto lá na cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Mas ele ressuscitou, enviou seu Espírito e está aqui nessa noite perdoando corações, perdoando vidas, restaurando, gerando vida, renovando chamada.
alguns pecados, de todo o pecado, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a profundidade que o pecado te derrubou, não importa qual seja a profundidade que o pecado te derrubou, que te colocou para baixo, a graça de Deus, o sangue de Jesus é o suficiente. Vai lá e te levanta novamente, te restaura novamente, porque o sangue dele tem sim capacidade de perdoar e te levantar novamente. Aleluia. Essa é a missão da igreja, é pregar a palavra que vai produzir vida. A minha e sua missão não é gerar vida, é pregar a palavra que gera vida. Eu quero encerrar fazendo uma oração juntamente com a igreja. Peço por gentileza para a igreja só que espera. Meu Deus, meu Pai, Tua palavra, Senhor, foi pregada e ministrada aos nossos corações. O Senhor conosco a respeito da chamada de Ezequiel, meu Pai. Nos ajuda, ó Deus, a valorizarmos as experiências com o Senhor, entender que a Sua presença é a base para a missão do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a entender o equilíbrio de uma vida diante do Senhor, que são de experiências boas e ruins. E nos ajuda, ó Deus, a pregar a palavra do Senhor, que produz vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas inseguranças diante da chamada do Senhor para as nossas vidas, e capacita os meus irmãos e irmãs que estão presentes para nós cumprir aquilo que o Senhor nos entregou, a cumprir aquilo que o Senhor nos deu para realizar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus.